Fala galera, vamos acompanhar as últimas informações do Corinthians, que segue sua preparação para a final do Paulistão. Hoje, os atletas fizeram trabalhos na academia e no campo. Vamos acompanhar a matéria. Vai agora o VT do Corinthians, informações do Timão. Esta foi uma das imagens que o Corinthians escolheu para mostrar Rodrigo Garro na semana que passou. Jogador que deve ser a grande novidade do Timão para a decisão contra o Palmeiras. Com dores no joelho direito, foi poupado da primeira final para evitar o sintético do Allianz. Rotina dos últimos meses, tanto que até o momento fez apenas 9 dos 19 jogos do time na temporada. Coronado, reserva imediato, iniciou fase de transição após contusão na coxa e pode ser relacionado. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil para eles e para nós também, mas nós temos muita confiança, acreditamos muito no grupo, sabemos que temos que manter a tranquilidade, seguir trabalhando e concentrados, porque vai ser uma partida parecida com esta. Similar a este. Ramon tem um aproveitamento de quase 65% em 52 jogos, muito parecido com o que ele tem nos clássicos disputados contra as grandes equipes de São Paulo. Números positivos muito por conta da invencibilidade contra o Palmeiras. Desde que chegou ao CT Joaquim Grava, foram 2 vitórias e um empate diante do maior rival. O argentino também foi derrotado apenas uma vez em Itaquera, em 28 partidas. Depois de 3 dias de folga, ele retornou ao CT na última quinta-feira. Sem os jogadores convocados para jogos da data FIFA, Memphis, Carrilho, Romero, Martínez e Félix Torres. Destes, o holandês deve ser o primeiro a retornar. Memphis marcou apenas 2 gols na temporada e nenhum em clássicos desde que chegou. Mas é o jogador que até agora mais criou chances de gol no Paulistão. Pode chegar ao 10º título por clubes na carreira. Para isso, basta um empate contra o Palmeiras. Obviamente el jueves no va a ser fácil, todavía el partido está abierto, tenemos que tratar de salir a matar al rival en términos deportivos, así que nada, hay que estar tranquilos estos días, entrenar bien, tener la cabeza puesta en lo que puede ser el partido y que bueno, cuando llegue el jueves tenemos que estar de la mejor manera todos para poder enfrentar de la mejor manera el partido. Vamos lá, estamos no ar. É o seguinte, ó. A gente tá com tela dividida aqui no apito final e eu vou conversar com o Marília, com o Quesada e com o Oscar Roberto Godoy, tanto da arbitragem também, do Candançan. Eu queria que depois o Godoy falasse sobre isso. Eu já conversei com... Amanhã tem jogo aberto, né, com a Renata Fã, arrebentando a boca do balão. Eu não sei se o Cicinho estreia amanhã. Alguém sabe, pode me informar isso aí? Se o Cicinho estreia amanhã, se a gente não sabe, então tá tudo certo. O dia que ele estrear, a gente fala aqui então. E se não estrear também é por dele, não é verdade? E tá tudo certo. E depois tem os donos da bola com o Godoy, comigo, com o Souza e com o Veloso, o cabelo de boneca, que cortou o cabelo hoje, né? E jogou uma partida horrível hoje, Cândido Mota, que foi ridículo, diga-se de passagem. Tomou gol? Não, ele joga de centroavante. Como é que é? Juro. Não, sempre dá pra piorar. Mandar um beijo pro Gadelha também, que arrebentou no jogo. Paulinho Maquilari. Um beijo pro Paulinho Maquilari. Que cara incrível. Um dos grandes centroavantes desse país. E muitas vezes a gente nem fala dele. Sim. A gente tava conversando. Sim. Acho que em 91, 92, ele jogou... Não sei se foi 91, 92, 93, 93, não sei. 92. Ele fez... Em 2 anos, em Campeonato Paulista, 47 gols. Não, 37 gols. 37 gols em 2 campeonatos. O Paulinho Maquilari, que é um baita treinador hoje. Qual é a ideia de um time que consegue, Quesada, primeiro você, ganhar do Palmeiras, no Allianz Parque, aonde que parecia impossível, daquilo que se imaginava, ele ganha o jogo, se pergunta pro corintiano, mais corintiano igual eu a Marília, 1-0 estava bom para nós, pro Palmeiras. E a gente achava que daria para reverter isso na Neoquímica Arena. Tanto é que um monte de gente falou isso, da imprensa. Ganhando de 1-0, Quesada, qual é a grande vantagem do Corinthians para enfrentar o Abel Ferreira, não o Palmeiras? Eu acho que tem algumas vantagens, né? Bom, a primeira vantagem é jogar em casa diante da fiel torcida, quase 50 mil pessoas. Essa é uma baita
numa vantagem. Os números são muito bons do Corinthians com o Ramon jogando em casa nos últimos tempos. E essa vantagem de 1-0. Agora, o que eu acho que o Corinthians não pode entrar é na armadilha de jogar com o regulamento debaixo do braço. Ele precisa ter repertório. O jogo que ele fez na casa do Palmeiras é um. Agora, diante de 50 mil pessoas... Mas se fizer o mesmo jogo, ele não perde. E ganha o título. Ele pode fazer esse mesmo jogo e tomar um gol, aí fica tudo igual. Vai para os pênaltis. Aí ele precisa ou esperar para ir para os pênaltis ou tentar sair do jogo. Como o Ramon fez, por exemplo, para entender, né? Ele tira o Ranieri do jogo contra o Barcelona e coloca o Romero, porque o time do Barcelona não atacava. Ele pode, de repente, né, se tomar um gol, mudar, deixar o time mais... Não, ele vai ficar com os 3 volantes. Eu acho que assim, vamos combinar, eu assino aqui. Perde por 1-0 e vai para os pênaltis, legal. Agora, se faz 2-0 o Palmeiras. O Palmeiras tem time para fazer 2. Então, o que eu digo é o repertório, né? Ter time tem, mas tá jogando bem para isso? Mas sempre tem a primeira vez. Eu sei, você também você era virgem, não é mais. Então, pois é. Você foi casado, não é mais? Fui casado. Você trabalhou na Band, depois saiu, voltou. Tudo tem a primeira vez. O que eu acho é o seguinte, eu vou repetir. Você me tirou de 2 Copas. Legal pra cacete. Isso é mentira. Você tem a primeira. Não fale o cacete. Isso parte meu coração, vou ter que passar no São Luís. Se partir seu coração, aí você vai morrer mesmo. Eu nunca te tirei de uma Copa. Tinha dor no coração, agora parte meu coração. Eu nunca te tirei. Vai chorar também. Isso não é verdade. Neymar, né? Eu não tirei o Neto de nenhuma Copa. Tá. Eu tô dizendo o seguinte, Neto. É preciso saber jogar um jogo também da volta, mas não pode ficar naquele esquema do primeiro jogo. É o que eu penso a respeito. Deixa o jogo depois rolar e eu vejo se eu tô certo. Então vamos lá. Marília, pergunta pra você. Nós gosta de volante. Adoro. Eu sei. Eu adoro. Se tem uma coisa que eu amo, sem volante. Time que joga sem volante não dá. Por exemplo, o Dorival Júnior. Não sei se você está escutando, se não tiver também tá tudo certo. Vai jogar só com o André marcando. André e João Gomes. Bota 2 volantes para marcar pros meninos. Escala o jogo, vai, escala aí. Não, na seleção escala o Corinthians. Não, Corinthians então. O Corinthians? Contra o Palmeiras. Hugo, Mateuzinho. Eu não gosto do Félix Torres. André Ramalho, Gustavo Henrique e Angeleri. José Martins, se tiver bom. Ranieri, Carrilho, Garro, Luiz Roberto e Memphis. Esse é o time. A pergunta para você é o seguinte: o que a gente fala agora depois de uma vitória do Corinthians lá? Olha, o Corinthians não pode entrar de salto alto. Olha, o Corinthians não pode tomar 2 gols. Que é normal, tá tudo certo isso. Faz parte dos comentários. Mas se o Corinthians tiver o mesmo desempenho tático, não fica difícil pro Palmeiras ou não? O que você pensa? Marília Ruiz, que nós ama volante. Márcio, Ralf, Roberto Belegeiro. Roberto Belegeiro, o maior volante da história. Rincon, Vampeta. Não existe futebol sem volante. Acho o seguinte, pela primeira vez, na minha opinião, já falei aqui algumas vezes, eu vi o Corinthians ganhar com o Ramon Dias um duelo tático contra o adversário num mata-mata. Dessa vez, de partida, não só o Corinthians ganhou do Palmeiras, como ele foi melhor do que o Abel. Então o Romero para marcar o Piquerez. De uma forma surpreendente, porque o Corinthians conseguiu um resultado lá, poderia ser, olha, saiu um gol, mas o Corinthians não jogou para isso. Não, o Corinthians se defendeu muito bem. O Hugo, que é sempre destaque nos jogos do Corinthians, apareceu uma vez de uma forma importante no final, no chute do Vitor Roque, mas não foi um massacre do Palmeiras contra o Corinthians. O Corinthians foi para sair vivo do mata-mata e conseguiu mais do que isso com o gol do Roberto. Acho que no jogo de volta, o Corinthians, que é o time que vai jogar em casa com o seu adversário, ele tem que repetir a fórmula onde se sente mais confortável. Acho também não gosto do Félix Torres, mas não acho que o André Ramalho não é titular há um mês. Tá, vai jogar o Félix Torres. Eu acho que não vai ser hoje que ele vai voltar. Não, lógico. Acho que se o Garro tiver à disposição, sim, ele precisa voltar. Mas se não tiver, joga o Romero. Se ele não tiver. E marca o Piquerez, é isso que tem que fazer. Eu acho que o Corinthians precisa. Não é quem jogar com o regulamento embaixo do braço. Mas se existir... O Palmeiras não deixou de ser melhor time que o Corinthians, como era no jogo de ida. Se o Palmeiras estiver jogando melhor, eu acho que o Corinthians tem que saber se defender, sim, mesmo jogando dentro de casa. Lógico. Porque joga com 1-0 a favor. Godoy, primeiro Candançã, você que foi um dos... Você, pra mim, do Cídio, Armando Marques. Eu gostava muito daquele negão lá, o Wilson, né? Wilson Carlos. Wilson Carlos, ele apitava muito. Nossa. Muito, apitava? Nossa, eu tinha medo dele. Porque ele era bravo. Ele era da polícia? Eu acho que não era da polícia, não, mas ele era bravo. Da escola do Mário Viana. Tá. Referência para ele. Qual... Mário Viana brigava no vagão de trem. Lógico. Qual é, com a sua visão, eu já sei que você falou pra mim, a gente já conversou ali do Candançã, que é jovem, não sei o quê.
Palmeiras, um time que reclama pra caramba, e o Corinthians é um time forte. É duro o árbitro fazer mal pro Corinthians na Neoquímica Arena. Não é fácil. Sim. É difícil. Sim. Né? Qual é a ideia da arbitragem que você está vendo pro jogo de quinta-feira, às 9h30? Da horário da Globo, né? 9h30. Record. É Record? Ah, Record, Globo, pra mim tá tudo certo. O Candansan tem contra ele, sempre que vão analisá-lo, a pouca idade de vida, né, 40 anos, a pouca idade de vivida e o pouco tempo de arbitragem num alto nível. É a primeira final dele, ou não? É a primeira envolvendo no status que ele está hoje, que ele é árbitro internacional, Tá. jovem. Então, pesa isso, sempre a desconfiança da inexperiência. Mas ele tem uma excelente formação e um respaldo que nós, árbitros mais antigos, não tínhamos. O respaldo físico, o respaldo psicológico, as orientações. Então, tudo aquilo que é teoria é passado para ele, e ele está bem fortalecido nisso. Quem são os bandeiras? Desculpa, eu não lembro. O que falta para ele é experiência, vivência de jogo, de arbitragem e também de vida. Porém, para esse momento, ele tem a vantagem de não se abalar com as dificuldades, e principalmente com aquilo que vem da lateral do campo, proporcionado pelos técnicos, e um deles que vai poder usar a torcida a seu favor. Que é o Ramon. Né? Ele tem essa vantagem. E uma arma importante que deve ser usada por ele. Ele, né? Ele, árbitro, usar a tecnologia. A favor dele. A favor dele. Isso. Porque no primeiro jogo, o Klaus não usa a tecnologia. O Klaus não, naquele jogo contra o Palmeiras e São Paulo. Palmeiras, o Flávio não usou a tecnologia para ele. A tecnologia para ele. Então, benefício dele. Sim, vai ele olhar o lance. Ele viu fisicamente Pênalti. E usa a tecnologia para confirmar o raciocínio que ele teve. Então, que o Candansan seja orientado e a equipe do VAR também seja orientado e falar: Candansan, venha olhar você e decida você, porque só você viu o lance na visão real dos fatos. Tá bom. É o seguinte, ó, a gente vai pro break agora aqui no apito final e depois vai... Na manhã deste domingo, no CT Joaquim Grava, o técnico Ramon Dias e toda a sua comissão técnica promoveram trabalhos táticos visando a finalíssima do Campeonato Paulista contra o Palmeiras na quinta-feira, a partir das 21h35, na Neoquímica Arena. Os atletas começaram a sessão de treinamentos do dia com uma ativação física na academia e posteriormente foram a campo para trabalhar questões táticas. Vale lembrar que o Timão não pode contar com seus jogadores que foram convocados para suas seleções nacionais. São eles: Memphis, Holanda, Carrijo, Peru, Félix Torres, Equador, Romero, Paraguai e Martínez, Venezuela, que terão compromissos hoje e nos próximos dias com suas seleções na data FIFA. O Timão seguirá com suas sessões de treinamento na segunda-feira no CT Joaquim Grava. A grande final do Campeonato Paulista está marcada para a próxima quinta-feira, às 21h35, na Neoquímica Arena. No jogo de ida, o Timão venceu o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque com gol do atacante Yuri Alberto.